falando muita coisa. Então, assim, eu fiquei na dúvida se eu pulava logo para a segunda parte, que eu considero que seria mais interessante, mas eu vou passar, pelo menos brevemente, por aqui, né? Para a gente poder pensar na possibilidade de quarta estrutura, eu vou trazer hoje Maleval, alguma coisa de Kanner e, oh meu Deus, Asperger, e, e também do Henrique Lohan. Então, primeiro, eu vou passar meio rapidamente para falar sobre é, o autismo, algumas notas sobre o autismo. Quais são as características principais, aquilo que é possível designar como uma possibilidade de um diagnóstico do autismo. Então, é basicamente, né? é, eu vou começar aqui com uma frase do Jean-Claude Maleval. As consequências da retenção dos objetos pulsionais são frequentemente manifestas pelo comportamento do autista em estrabismo, encoprese, que é a eliminação completa das fezes na roupa, e outras vezes até assim a manipulação das fezes. Então, assim, ele não escolhe lugar, não tem momento, e isso se dá a qualquer tempo. Ou a retenção das fezes, anorexia, bulimia, possibilidades, né? Urros inextinguíveis ou a ausência de apelo, entre outros, destacando aqui os principais. Para Lacan, a gente sabe que não há sujeito fora da linguagem. E o grande ponto é a questão se o autista estaria ou não fora da linguagem, se a gente pode considerar linguagem aquilo que ele consegue de algum modo manifestar. E eu achei, assim, por essa pesquisa, que ficou bastante claro para mim, pelo menos, que ele está na linguagem. E isso quem traz para mim, pelo menos, mais certeza é Lacan mesmo. Então, assim, no caso do sujeito autista, há uma recusa dele a ceder ao outro, ao grande outro. Os objetos pulsionais, especialmente olhar e voz. Então, ele é que não olha, diferentemente como se tem até hoje nos casos de psicose, o olhar, ele não vem do grande outro, para que a demanda e o desejo, algo do desejo, possa se estabelecer. E no autismo, é ele que recusa os objetos pulsionais, especialmente olhar e voz. Márcia, Regina, né? Oi, Márcia e Regina, que ainda não tinha visto. Acho que agora também dei oi para todo mundo. Então, esse ponto também eu acho muito importante, que há uma diferença muito grande entre o diagnóstico do autismo e das psicoses. A retenção da voz no autismo pode se apresentar de maneira radical, como mutismo ou como um fenômeno verboso. Muito comum em alguns autistas é uma verborreia, né? Que não permite a comunicação. Então, há a voz, a emissão de sons, mas não permite uma comunicação. Isso pode se dar de várias maneiras. Não é um diálogo, na verborréia, o sujeito autista tende a discorrer longamente, sem pausas, sobre assuntos de seu interesse. Muitas vezes eles nem percebem se há algum interlocutor ali interessado ou não, se eles estão atrapalhando ou não. Isso é muito comum, por exemplo, numa viagem de avião ou em outras situações, nas quais as pessoas ficam incomodadas. Hoje já tem uma consciência muito maior e vários instrumentos, até a questão do cordão e de identificação. Mas há alguns, digamos, menos de 20 anos atrás, as pessoas olhavam com olhar de censura, achavam que aquilo era falta de educação, simplesmente. Então, a criança não controla isso, né? Então, o sujeito autista tende a discorrer longamente, sem pausas, sobre assuntos do seu interesse,
e nem percebe se há alguma interlocução e se alguém está entendendo o que ele está falando. Então, digamos, é uma fala sozinho, ele fala sozinho. É possível que se trate de uma olha só uma falha, né? Bom, uma fala super detalhada e também rica em informações, que, no entanto, podem ocorrer em algum momento inadequado, não tem hora e lugar. Essas características podem ser resultado de uma dificuldade em ler sinais sociais, né? Essa impossibilidade do olhar sobre o outro. Uma coisa que a gente faz, eu digo desde cedo, a gente aprende a ler o outro antes de ler livros, aprender a ler, a ser alfabetizado. O que não significa que nós, neuróticos, façamos uma boa leitura do outro, né? A gente vai deduzindo por uma via imaginária, mas há uma leitura que seja pela via imaginária, mas há. E o autista, ele não consegue fazer esse tipo de leitura, dificuldade em ler sinais sociais, entender normas de conversação. A comunicação, nesse caso, é uma forma intensa de expressar pensamentos e interesses seus próprios, quase que em um monólogo mental. Pode servir também como um modo de expressar a ansiedade ou de um entusiasmo sobre um tópico específico. Em sua língua verbosa, o autista fala para si mesmo, em um modelo de fala no qual se encontram as emoções, o solilóquio e a ecolalia, né? Que é a ecolalia, o distúrbio do desenvolvimento da fala e da linguagem, que se caracteriza pela repetição involuntária de palavras ou frases. E aí, eu acho que é ecolalia, né? Ecolalia. Então, eu tantas vezes prestei atenção nisso, que não tinha um acento ali na hora que eu estava escrevendo, mas eu tinha certeza que eu ia falar assim. E ela se manifesta de várias maneiras, né? Pode variar de intensidade, ela pode se dar imediatamente após uma pessoa falar alguma coisa, aquilo que repete feito um papagaio. Uma pessoa fala e o autista repete. Ou às vezes tardia, né? Algo que a criança ouviu em outro momento, ela repete. Isso se dá também em crianças não autistas. A gente sabe que você fala alguma coisa e a criança depois repete. Só que na questão do autismo, esse fenômeno se dá sem que ele tenha outras possibilidades. Então, são essas repetições e essas falas verborrágicas, e não há a questão do diálogo com o outro. E tem também, outras vezes, falam em tom monocórdico, sem ceder da voz, sem mostrar qualquer afetação, né? É aquela repetição como se fosse uma cantilena, mas não no sentido de canto, mas aquilo que se repete. É, hum, Então, isso da ecolalia, ela pode ser uma etapa normal do desenvolvimento da linguagem, em alguns casos pode ser até uma forma de comunicação funcional, é isso que eu falei. Outras crianças fazem isso, elas aprendem repetindo muitas vezes, né? Bom, a imutabilidade e a solidão autística são elementos presentes em todos os sujeitos pesquisados por Leo Kanner e Hans Asperger. O que nos leva a sustentar que há um modo de funcionamento dessa estrutura que é invariável em qualquer ponto do espectro. Isso, além de outras considerações para alguns psicanalistas, reforça a hipótese de que o autismo seja uma quarta estrutura psíquica. Isso está numa tese de doutorado da Bastira Ribeiro de Castro, e que tem sido assim bastante trabalhada em vários grupos, inclusive alguns que eu tenho frequentado. Então, além da tese dela, eu vou trazer alguns recortes de outras teses na medida em que a gente for avançando, porque elas ajudam a gente a fazer um certo juntar diversas informações e diversos aspectos, porque há esses trabalhos já realizados. Então, a Bastilha é uma delas. Ela é membro da EBP,
Escola Brasileira de Psicanálise. E é professora universitária, eu acho já. A imutabilidade é um meio de reduzir as possibilidades de interação com o mundo, que é outra característica do autismo. E outra coisa que o autista faz é uma tentativa de encurtar, de fazer uma redução do mundo. Ele restringe muitos lugares que ele vai. Então, por exemplo, eu conheço um caso de um rapaz já, mas, por exemplo, ele só vai a um restaurante, ele só vai a um barbeiro. Há condições para que algum movimento seja feito, sempre na mesma direção. Também há também o recurso à língua factual, que é uma língua que se baseia em fatos, ou é relativa a eles, que prescinde, no entanto, de uma análise ou interpretação. A língua factual não é para estabelecer um diálogo também, nem tem a expectativa de alguma interlocução com o outro. Ela serve para que o sujeito autista comunique sobre um interesse específico dele. É uma espécie de ponte que ele estabelece com o mundo em uma tentativa de organizar de alguma maneira, de entender algo do funcionamento do mundo e de dar uma organização, mas a partir de algo que parte dele mesmo, né? A gente interage com o mundo, a gente escuta outras pessoas, a gente dialoga com outras pessoas, e aí a gente vai também fazendo uma ideia do mundo, que é nossa, a partir da nossa subjetividade, mas ela interage com outras maneiras de ver. E no autismo, não, né? Ele estabelece isso tentando organizar de alguma maneira e compreender algo do funcionamento do mundo. Nessa língua factual não há emoção, não há ligação entre emoção e intelecto. Há apenas as falas que buscam, de algum modo, entender algo. Agora, eu vou falar um pouquinho com relação a uma das coisas mais marcantes que eu percebo até agora, que marca uma diferença entre as psicoses e o autismo, é a questão dos escritos autísticos e os escritos dos psicóticos. A escrita, né, é considerada uma possibilidade de estabilização, um modo de suplência aos casos de psicose, né? E aqui o autor, que isso aqui está baseado em Kanner e Asperger, ele fala o seguinte: ainda que seja uma solução raramente encontrada na clínica, e aí já entra uma questão de Lacan, né? O estudo de Lacan sobre Joyce, para alguns autores, ele pode ter estimulado que essa associação de possibilidade de uma estabilização das psicoses tenha surgido a partir do, do testemunho de uma muito grande de relações entre a escrita e as soluções psicóticas, principalmente a partir da tese de doutorado do Lacan em 1932, que foi sobre o conjunto das obras de Joyce. Então, assim, há essa crença que organiza nas psicoses, mas o ponto principal na questão das psicoses é que é, basicamente, a escrita do psicótico é a do delírio. Então, tem a estrutura do delírio, né? E já quanto às características dos escritos de autistas, aí a gente vai para Maleval, ressalta que é... Ai, peraí que pulou aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. Maleval ressalta que os escritos autísticos revelam o seu mundo interior e dão pistas sobre o seu funcionamento. E que os escritos autobiográficos, eles surgem como uma tentativa deles saírem do anonimato e se fazerem conhecer em sua maneira de ser. E é comum aparecerem traços de grande inteligência e capacidade de autodidatismo.
E é bastante comum também que autistas escrevam para dizerem de si mesmos e de outros autistas, em busca de um reconhecimento ao seu modo singular de estar no mundo. Isso a gente vê até nas redes sociais, né? Como a questão da escrita tem uma importância muito grande para eles. E como eles se apresentam como autistas. Então, agora, eu vou trazer um recorte clínico. Eu acho que vai ser possível a gente conseguir fazer a apresentação até o final. Vou trazer um recorte clínico. Helena? Oi, Oi, boa tarde. A Márcia, gente pode fala. comentar, é porque eu não estou podendo abrir câmera ainda, vou tentar ver se na aula da Melônia eu consigo. Eu fiz um procedimento no olho, Ah, que eu tá. estou ainda é, sem Pode a comentar. câmera. Pode comentar ou você prefere apresentar o recorte e depois a gente abre? Tanto faz? Porque o que que acontece? Eu vou apresentar o recorte e depois eu vou para alguns recortes trazidos do que Lacan Tá, disse sobre o autismo. ok. Eu Mas coloquei assim, alguma coisa no chat. tá, mas isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar? Complementa Sim. de algum modo? Então vamos lá. Tá, então deixa eu Quer comentar. falar? É porque eu Tá. coloquei no chat que ele está na linguagem, mas não Ah, estaria sim, no discurso. sim. E aí, Não tá. considerando a música enquanto linguagem, e Uhum, aí eu fico pensando na escrita, que você bem trouxe aí também, o significante verboso, né, que o Lacan vai usar lá na uhum. Conferência de Genebra, fala de ação, Isso. né? Então a música traz isso e a escrita também. E aí eu fico pensando como que esses lugares, né, seja da música, seja da escrita e seja de outros recursos que se tem, podem levar a essa estabilização por conta da ação, né? Então, nessa ecolalia, por exemplo, no canto, é, há algo que pode ser repetido, mas que já é diferente, né? Tá, mas o que Então, que você chama de estabilização autista? do que no discurso psiquiátrico é colocado assim, né? No discurso, seja psiquiátrico, pedagógico, o que que seria esse comportamento repetitivo, agressivo de alguns, enfim, ficar estabilizado, como eles falam. Esse é um significante que eles trazem, né? Seria o quê? Ficar menos fazendo essas Menos fazendo repetições, essa. isso, né? Que, na verdade, na psicanálise não é o nosso objetivo, mas que é um ponto que eu acho interessante pensar por essa via da voz, né? Seja na Sim, música, seja na escrita, se a gente pensar no objeto voz, sim, nessa voz que pode se expressar em texto, que pode aparecer em canto, né? Enfim, algo que possa fazer um diferencial aí e que o sim, analista possa escutar. sim. Né? Que acho que aí o que está em jogo é essa escuta desse analista, está sensível É, aí. é uma coisa até que a Natália falou num outro encontro aqui, dessa transmissão, que são possibilidades, assim, quase artesanais de fazer algo ali, né? Mas na É. clínica psicanalítica, esse artesanal sempre busca muito mais algo que possa colocar eu chamo de sujeito, ainda chamo de sujeito autista, Uhum, sim, sim, no mundo com mais possibilidades de ter uma vida, digamos, uhum, né? Muitos deles trabalham, têm emprego, sim. existem E as aí quando você, dificuldades, mas eles conseguem, não todos, mas conseguem. e aí quando você fala no artesanal, eu fico pensando no artefato, né? Que é um significante caro para a gente, né? Para a Sim, psicanálise. Então, sim. poder fazer desse lugar de escuta uma possibilidade, seja pela via que foi, aí a via que Uhum, vai ser privilegiada vai ser a que o sujeito escolhe, né? uhum, Seja escrever, seja desenhar, seja cantar, tocar, enfim, uhum, poder privilegiar isso, né? sim. Aí eu acho que dá muito vigor a esse significante que o Lacan trouxe do verboso,
Eu Uhum, acho legal, porque quando você brincou aí com a fala e com a falha, é exatamente isso. É nessa falha que alguma sim. coisa pode ser falada. Tá, olha só, já que eu abri para a Márcia, eu vou pedir para falarem, mas só vamos ficar atento ao horário, tá? 18h40. Desculpa, Quem é a obrigada, Helena. próxima? Nada. Quem é que vai falar? Sou Não sei eu, quem vou ser levantou. rápida. Tá, Helena, você falou que não há sujeito fora da Estava na linguagem. Estou fila, pensando nisso. Natália, A oi. fila era Tereza Oi. Melano e Natália, tava assim. Tava A assim. fila? Gente, eu levantei É. a mão antes dela, com certeza. Ela levantou Tem assim que a certeza? Helena fez. Foi, eu tava vendo aqui, só não Tá, escrevi tá aqui, bom, né? tá bom. Gente, depois eu falo então. Senão vai tomar muito tempo da Helena. Também não quero tomar tempo da Helena. Helena, você repetiu agora e você disse considera o sujeito autista. isso. Gostaria que, se você pudesse falar mais, como é, como é que você situa essa questão da subjetividade, considerando que o sujeito é aquele que é representado entre um significante e outro? Pois Como é é. que você pode, né, aliar essas duas questões? Por isso eu disse Ainda em cima do... ainda. Um minuto só, eu não terminei nem a frase. Uhum. E isso tem a ver com o ato falho que você fez, você falou da falha e da fala. Da mesma maneira, eu acho que isso se articula com a outra questão, se a gente pode dizer que, considerando, né, a estrutura, o autista fala, se trata de uma fala. Obrigada. Eu não sei responder nenhuma dessas duas questões exatamente por aquilo que eu disse. Eu ainda considero, exatamente porque se está pensando numa quarta estrutura, e eu estou começando a estudar isso, né? Então, eu não sei dizer, nesse final, o que que a gente vai poder dizer? Há uma fala em muitos autistas, parece que há, com algumas questões, bastante, né? Bastante questões e dificuldades, mas eles têm. Alguns cursam a universidade, etc. Mas o que é Né? fala para você? É cursar a universidade, é trabalhar, é casar, etc? Olha, é, O que é a, fala? a fala, para mim, primeiro, é quando há possibilidade exatamente de haver uma comunicação no mundo, né? Ah, bom. Agora, dizer que aí há um sujeito ou não, a linguagem é outra coisa, né? Porque para haver sujeito tem que haver fala. E fala não é comunicação, né? Bom, enfim. Ok, obrigada, Helena. Então, esses Helena, pontos, para posso mim, só fazer falar uma Pode. coisinha que tem a ver com isso? Porque é uma questão para mim mesmo. A gente dizer que não há sujeito, né, que o Lacan diz que não há sujeito fora da linguagem. E quem transmite essa linguagem, né, a transmissão tem a ver com o lugar do grande outro. hum, E aí eu fico pensando se é possível a gente dizer foi transmitido, não foi transmitido, de uma maneira tão radical, né? Eu fico pensando se não, de alguma forma, a gente pode pensar numa precariedade do simbólico, sabe? Mas não em dizer que não há, né? é, mas Entende? assim, Eu acho isso radical, né? esse recorte sozinho, né? É porque, dentre as coisas que Lacan falou, né, eu fui recortando algumas coisas que diziam respeito. Aí tem a Conferência de Genebra, tem outras conferências, vocês vão ver depois desse recorte clínico. Então, assim, eu acho que todos esses temas e esses recortes, vocês vão ver como é necessário que a gente se debruce sobre eles, por isso tanta bibliografia. Eu estava vendo a lista aqui das coisas que me deram num dos nossos encontros, os participantes deram, um deles é porque tem não sei se é uma instituição, uma associação, Pipa e Rabiola, e eles publicam livros. Um desses que alguém aqui, desse grupo aqui, me indicou, é dessa publicação. Eles têm muito trabalho, muitos trabalhos.
e publicação de livros, etc. Então, eu acho assim, primeiro tem uma bibliografia enorme, várias pessoas estudando, e exatamente porque há uma grande interrogação, muitas interrogações no entorno disso. Então, acho que a gente tem que ir assim nos passos, entendeu? E daqui a pouco, como eu não estudo qualquer de psicanálise, eu posso desdizer muitas coisas que nesse momento eu estou achando possíveis. Eu tenho já, assim, bastante convicção de que isso vai acontecer, entendeu? Mas se eu quiser andar para chegar aqui e dizer algumas coisas que para mim já estão claras, aí não tem grupo, né? Aí não tem grupo. Bom, então vamos lá. Eu dei o título desse recorte clínico, Uma borda escrita a quatro mãos. O psicanalista que acompanha o caso sustenta o diagnóstico de autismo em razão de o paciente manter elementos delirantes. O sintoma pregnante considerado para o diagnóstico foi a presença das estereotipias e outros atos mais complexos. Então, para quem não sabe, estereotipia, né, o termo médico usado para ações repetitivas ou ritualísticas vindas do movimento, da fala ou da postura. As estereotipias costumam surgir em situações em que o autista se sente bombardeado por estímulos, e nesses momentos as ações repetitivas ajudam o indivíduo a se reorganizar internamente enquanto processa o que ocorre em seu entorno. Bom, na clínica, esse paciente, que vamos chamar aqui de Celso, e seu analista fazem a leitura do diário, no qual Celso escreve com uma linguagem ou um idioma próprio, criado por ele. Em seu relato, o psicanalista observa que tem questões quanto ao diagnóstico. Lembra que na clínica o que se transmite é o sintoma histérico. Sim, a queixa histérica é o que se apresenta na clínica, sem ela não há análise. Mas a questão que permanece até aqui sem resposta é: para que a análise possa iniciar, há o tempo necessário para que o gozo insista e o candidato analisante possa situar o analista no lugar de sujeito suposto saber? Essa suposição seria possível a um autista? Essa foi a questão inicial surgida durante as discussões que foram feitas sobre o caso. Então, eu vou colocar aqui alguma descrição de alguns pontos desse caso clínico. Antes de chegar ao consultório do analista, que o atende, Celso já tinha sido atendido em uma instituição pública. Apesar de suas dificuldades, Celso entrou para a universidade, tem alguma convivência com algumas pessoas, e a língua que Celso criou e colocou um nome inventado por ele usa radicais de palavras em português. Celso diz saber que seu imaginário não tem compromisso com a realidade, mas que há uma correlação com a realidade. Desde os 12 anos, Celso tem um calendário próprio e decide escrever a sua própria história, para além do que foi contado sobre ele e para ele. O diário é ilustrado por desenhos da Disney. Aí, Alexandre, você pode mostrar a Posso, vou página? colocar aqui. Uhum. Vou aumentar Aí, o zoom. Peraí. Tá pequeno, né? é. Então, aqui a gente vê, ó, que digamos, é possível ler. Deixa eu fechar isso aqui para poder enxergar melhor. O Diário do Pensamento, ou de Pensamento. Sexta-feira 13 foi um feriado no pensamento, mas também o dia da mudança. Atualmente estou na estrada dos Três Rios, aí tem um número, Eu tentei aumentar. Peraí.
Pablo, cujo atrativo teria alguma chance de passar no Disney Plus. Entretanto, está na Netflix. Enquanto líder da Câmara, assumiria a presidência caso o Lorca e a mim tomassem um strike, que é, que é uma greve por antecipar no dia do lockdown, fechamento, jornal, os motivos. E assim vai indo, assim, é uma escrita sem, sem um dizer, sem uma. ah, São pássaros, Rafa e Lilá, os altos, Lhama repete o que dizem, e aí abelhuda faz sons, aí tem desenhos, etc. Eu não consigo abaixar, Alexandre, não consigo rodar ela. Você quer que desça mais para. Eu queria que mostrasse a outra página. Só veio uma página. Tem uma continuidade, mas eu não sei se vai aparecer aí, Não. que escapou para outra página. Então é só isso mesmo, mas acho É, que veio uma tinha página mais só. uma. Ah, tá. Então é isso. Vou pegar Tiro. meus. Pode tirar. Bom, durante muito tempo, as sessões de análise eram feitas com base na leitura do Diário de Celso. O analista somente podia fazer uma leitura silenciosa. Caso o analista deixasse escapar algumas palavras ou trechos em voz alta, Celso pedia silêncio fazendo shh, shh, e perguntava a seguir se o analista tinha alguma dúvida. Celso chama as leituras na clínica de evidenciação. Quando o analista dá o diagnóstico de autismo, comunica ele, né? Celso gosta e se identifica. Com o diagnóstico, ele passa a procurar nas redes os seus semelhantes, entre aspas, como usado pelo Celso. Ele tem Twitter, tem amigos e se gaba. Autistas têm amigos, sim, só que eles são virtuais. O que foi possível a esse analista considerar alguma elaboração? A partir de algumas elaborações possíveis, Celso deixou de levar o diário para sessões. Ele precisava, nas palavras do analista, né, o suporte da letra, mas jamais suportou que alguém lesse para ele ouvir a letra escrita. O analista afirma que hoje Celso consegue ter uma enunciação. No mundo paralelo criado por Celso, tem lei para tudo. Celso dizia sentir-se atraído sexualmente por crianças, mas no contexto da análise, seu analista supunha que talvez não se tratasse de um desejo por crianças, mas por representações do infantil, podendo nessas representações surgir uma criança, e que aí sim uma lei se fazia necessária, uma vez que Celso automaticamente se sentia atemorizado diante da certeza de que seria linchado caso ele passasse ao ato. Celso criou o mundo dos crescidos, que é o mundo dos personagens infantis da Disney, que em dado momento começam a crescer e ter corpos de adulto, afastando tanto o temor de ser ele mesmo um pedófilo, como o risco de ser linchado. E o analista conclui que o diário cumpriu seu papel na medida em que serviu de interdito ao desejo de Celso por crianças e que pode-se considerar que antes da lei havia duas coisas: o desejo e um saber sobre o efeito de sua possível realização. A lei surge como terceiro para mediar isso. Então, assim, eu acho que agora a gente poderia falar um pouco sobre isso. Quem quer falar? Helena, eu gostei muito quando, em um determinado momento, você estava lendo o texto e você disse: não há aí um dizer. Achei isso muito rico, né? Uhum. Não há um dizer.
e, ao final, você disse que o analista considera que ele tenha conquistado uma enunciação. Enunciação e dizer são correlatos, né? É, é, assim, de algum modo ali, né, a partir do que o analista pode trazer, houve algo que deu algum contorno, por isso que eu escrevi como título uma borda a quatro mãos, né, tecida a quatro mãos, porque algo ali pôde ocorrer, né, e o paciente, que eu estou chamando de paciente propositadamente, exatamente por essa questão de possibilidade ou não de entrar em análise, que eu creio que não seja possível, conseguiu fazer dar algum passo, fazer algum movimento. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria, a partir do que você falou, né, Helena, dessa borda a Uhum, quatro mãos. Porque, assim, quando a gente pensa em termos musicais, né, vamos a brasa para minha sardinha. Quando a gente pensa em termos musicais em quatro mãos, os dois pianistas, vamos supor, né, cada um uhum, tocando sua parte, eles precisam de ter um jogo aí de espera, de escuta, de seguir a partitura para poder interagir, para poder ter uma música acontecendo. Então, eu acho que esse ponto é interessante da gente pensar no autismo, porque se ele assim, o que há de mais fundamental, né, no que eu andei lendo na época lá que eu pesquisei, né, de ser convocado pelo outro, que é algo que é insuportável, esse jogo a quatro mãos vai, de certa forma, bordeando isso, né? E eu uhum, coloquei no chat que a virtualidade também, esses amigos virtuais, né? uhum, Também eles mascaram, de certo modo, esse convocar, não fica algo eh, tão assim direto, vamos dizer, né? Porque o convocar virtual, ele coloca essa voz assim em adiamento, o sujeito vai responder quando quer, quando pode, quando, né? Então, acho que nesse tempo, né, e aí eu fico pensando no tempo musical, né, a gente pode trabalhar alguma coisa aí, para que algo uhum, possa ter lugar, né, esse uhum, verboso possa ter lugar, né, essa sim, ação, esse verbo possa ter lugar, uhum, que é singular, que aí é para sim. cada um que a gente atende, né? Enfim, era isso. Felipe, Oi, eu acho que oi. o Felipe, eu não Então, estou vendo mais mãozinha, não. é interessante pensar algumas coisas assim, no sentido de que, de fato, primeiro que eu acho que isso deve ser um diário, né? Enfim, é uma pequena representação do que se seguiu por vários encontros, né? Uhum, sim. Isso é uma coisa, né? Uma amostra, né? Uma É, amostra. a data aí eu acho que era 2020, né? Enfim, ou seja, uma coisa de anos, né? De algo sustentado, não é um ou outro atendimento. Outra coisa é que, de fato, na nesse diário é difícil entender algum dizer mesmo, né? Se não encadeado em outros diários, se não em outros, em uma outra sequência. Mas que, de fato, é importante também o que a Teresa Meloni apontou, que no momento em que era necessário, né, esse diário, talvez não tivesse um dizer, mas há um momento que, quando você falou da enunciação, é justamente um segundo momento, não Sim. é? O diário Uhum, não comparece mais, para que possa comparecer a enunciação, né? E aí, eu não sei, assim, eu acho que nesse caso, eu não sei também o que se espera de uma análise, né? pois Porque, é, por isso que eu exemplo, ia perguntar. pois é, você falou assim, eu acho que não. Mas o que se espera de uma análise?
Ah, tá, o atravessamento da fantasia. Ok, isso é repetir, igual o papagaio. Mas, enfim, mas é. O que se Não, espera de uma análise? eu, Se eu, a eu acho pessoa. assim Calma que aí, há. Hum, se esse sujeito hum, compareceu assim, de maneira cristalina, franca, conseguiu dizer do seu desejo por criança, conseguiu dizer do que o aham, aterrorizava do linchamento, sim. conseguiu, de alguma E fazer forma, algo com nesse isso, né? trabalho, elaborar uma lei para o pensamento dele, né? Sim. Enfim, algo próprio. Então, assim, se isso não é análise, o que que é? Assim, eu fico me perguntando, o que que a gente espera tanto de uma análise? Meu Deus, eu me pergunto Não, mas mesmo isso. exatamente para mim é uma questão mesmo. Não é que eu ache que não tem ou não tem. É uma questão mesmo, né? Eu achei muita coisa, né? Porque eu acho que uma psicanálise ela é um movimento, né? Para qualquer um de nós, neuróticos, etc. É algo que você pode ir mudando de lugar e enxergando de outra maneira. E tomando aqueles fatos da sua vida como coisas suas. E ressignificando, não é ressignificando no papagaio também da repetição, mas é realmente você poder olhar de outro lugar e de outro modo. Isso para o sujeito neurótico. E a minha pergunta era exatamente o que seria para um autista. Não sei, porque eu acho que também isso é muito para cada um também, né? O que que é a análise de cada um, né? Eu acho que quando a gente pensa em dado Mas eu texto, acho que se, eu acho que se- quando a gente hum, pensa, porque senão a gente cria também, Helena, esses ideais, entendeu? O que que é uma análise para o neurótico, o que não, que é uma lógico, mas eu não análise estou falando para o de final de psicótico. análise, etc. Eu estou falando assim, na neurose é isso que a gente espera, né? A gente para a gente mesmo. Um movimento, alguma coisa que dê uma outra possibilidade de ver de outro modo, Uhum. né? Eu acho assim, até a travessia da fantasia, etc., já é um ideal e tanto, né? Enfim, mas era mesmo, é uma questão mesmo. Mas tem várias coisas que eu já li a respeito de resultados, entre aspas, de análise de autistas, que eu acho que são muito bem-vindos, né? E que trouxeram isso. Algum movimento ou algo que possibilitou um outro modo desse sujeito estar no mundo e não é um outro modo totalmente novo. Porque não é para ninguém, não é para ninguém. Na realidade, acho eu não tenho nenhuma experiência de atendimento com autista, mesmo diagnosticado no autista, tá? Mas, Sim. assim, esse espaço de análise, só de estar no espaço de análise e conseguir se expressar, seja através de um brincar, seja através de um quadrinho, uma história, algo em quadrinho, como ele criou aí com vários personagens da Disney, infantis que ele criou. Qualquer forma de expressão, acredito eu que já é um trabalho de análise, Sim. ainda que a gente entenda toda essa questão da linguagem, mas a Uhum. linguagem existe também a linguagem que é não verbal, não é? E que pode ser que comece a surgir por aí, através das imagens. Uhum. Sei. Estou jogando aí Helena, para Miriam, todo mundo pensar. isso. posso Obrigada, comentar uma Regina. Miriam, é o seguinte, quando vocês mostraram o texto, né, do do rapaz, estava embaixo, aí cortou justamente onde ele começou a dizer: eu sou um autista de traços leves, não sei o quê. E ele começa a relatar alguma coisa ali, mas eu fiquei curiosa do que veio adiante, porque aí vocês tiraram, né, o Alexandre, e aí não sei o que ele é porque a fala gente ali. não conseguiu abrir. Deixa eu ver se eu consigo Ah, abrir aqui e ler para vocês é essa interessante parte. a É fala bem dele, né? interessante. Eu também tentei ler e não consegui.
Isso. Então, eu vou tentar ver aqui o que que é. É, deixa eu ver. É embaixo das figurinhas. Quer que Quando eu o abra rapaz aqui, Helena? Compartilhando? Mas eu não sei se tem aí. Sou autista de espectro leve. Te ajudei a se eleger, mas não foi eleita. Então, ele está falando de uma política, uma pessoa qualquer da política. Então, a sugestão a seguir teria validade? Acho que não. Encaminhar uma licitação que permita novas ou quiçá, a volta das antigas empresas de ônibus. Hélder Amaral Oliveira. A pintura da empresa, muita gente se esquece achando que é uma vaidade de. Ele botou robista com Hobbista ou de busófilos. Não, busólogos. Ela identifica a empresa e serve para o passageiro, para que o passageiro reconheça seu ônibus e possa fiscalizar a empresa. Antes da pintura única, você não via sucatas nas ruas. A frota ficou sucateada exatamente em razão da pintura única. Né? O que ele está sugerindo aqui é que os ônibus voltem a ter cor de acordo com seus itinerários. É o que eu estou entendendo daqui. O Ou Felipe, ainda, você está. Helena, que ele começa falando do autismo, né? Fiquei pensando. E Sim, uma tipificação, um autista leve, né? Leve. isso. E aí depois ele fala da tipificação das linhas de ônibus. Eu acho que ele acabou fazendo uma metáfora Sim. entre Você vê, uma legal. classificação dos ônibus e o porquê que serve, talvez, né? O porquê da importância de nomear ou a tinta, como também talvez seja importante poder nomear o autismo e quais os Sim, tipos de autismo, né? Acho que ele acabou fazendo uma metáfora aí, sem perceber. pois é. E é legal pelo seguinte, que é colocar bem visível uma identificação daquilo, né? Esse texto dele me fez pensar na escrita de Joyce, que também é uma forma dele se escrever aí, né? Joyce fez a escrita do Joyce é uma maneira dele se escrever. E a escrita dele aqui como tipificação, como o Felipe colocou, né? Eu sou isso. Uhum. Pois é, aí fica a interrogação, né, do diagnóstico, que é bem difícil mesmo, né? Até para não ser sucata, né? Exato. Não sucatearem o E autista. não sucatear também algo que pode estar Sim. vindo aí mesmo, que é muito forte isso do autismo, gente. Assim, eu penso que a psicanálise vai ter que se contorcer, redobrar, Sim, botar para pensar suas formulações, porque fato é que são muitos e muitos que se afirmam desse lugar de fala, muitos que portam esse um discurso. E aí, A né? cor do ônibus, Helena, pode ser também uma possibilidade de se distinguir um ônibus do outro, que vai para determinados lugares. Quer dizer, a gente pode é isso. viajar nesse texto dele. Sim, ele está fazendo isso, né? Identificar o ônibus pela cor. Você não precisa esperar o Sim, ônibus chegar perto para ver o que está escrito lá, né? sim, Mas, exatamente. mas Até que porque tem ele a ver pode com até não isso, saber né? ler aquilo que está ali, não conseguir, Mas de tem a alguma ver forma. também com essa questão, porque a frase inicia com ele, Sim, né? Eu sou um sim. autista leve. Então Tem uma ele fala identidade disso. aí. E uma coisa que eu tenho visto nas redes sociais é eles se dizendo, a partir desse lugar, do autismo grau tal, né? Que tem o grau. Alguém falou hoje que eu falei alguma coisa que tinha a ver com o grau. Não sei se foi aqui, não, foi no cartel, já estou confundindo tudo. Então, ele
eles se colocam e tem sido importante, de algum modo, é que a gente também vê, tem um lado que é importante, mas é aquele rótulo, né? Eu sou autista tal, né? Outro dia uma pessoa contou que estavam na sala, a família toda e tal, e o sobrinho dela foi falado alguma coisa e ele virou para ela e falou assim: Mas você sabe que eu sou autista tal, grau tal? Ela não sabia nem que ele era autista, nem que ele tinha recebido esse diagnóstico. Tereza Então, vira Meloni, uma identificação, né? você falou do Joyce, né, Tereza Meloni? E aconteceu, né? Ulisses, do Joyce, é a narrativa de um dia, né? Tem Pois é, 600, quanto, quase 700 páginas para narrar um dia. E, é, o, e o desejo de que ele fosse lido, né? Aí a gente pensa, né? Ah, psicótico não tem desejo. Caramba, hein? O desejo dele está aqui até hoje, 200 anos, já quase, ou 100. Que dia que foi, quando foi escrito? Que ele falava, né? O desejo do Joyce era ser lido por muitos anos. né? E é até hoje. Por muitos anos e por muita gente, ele dizia, né? Ele escreveu isso para todos, né? Principalmente pelos universitários, ele disse. Isso, bem lembrado, Miriam, bem lembrado. Agora, o Felipe, você falou como ele sendo autista ou psicótico. E há uma questão aí também, né? De se o que se tratava em Joyce era de uma psicose ou não. Parece que não, né? Muitos acham que não. Mas fica aí a questão também. Eu já vi afirmações categóricas de que ele era em psicanalistas Uhum. renomados, né? Em É, livros, etc. Não? Tem tem, um, muita tem um gente. livro dessa, eu comecei, que me interessou, Durval Shekinato, acho que é assim que se Uhum, Sei fala, que não. sim, que é sei sobre o que nada. Fernando Pessoa, e falando de homerotismo, Hum. e de como, e aí numa ciranda, muito tempo atrás, o Paulo, acho que é Antônio Sérgio, ou Paulo Sérgio, que em 2002, Antônio Sérgio. Antônio Sérgio, ele numa conferência dele, ele vai dizer do Fernando Pessoa e dos heterônimos do Fernando Pessoas como Uhum. possibilidades de eus e de uma possibilidade de Fernando Pessoa ter sido um autista, pela complexidade dos seus pseudônimos, Gente, de cada eu. E nesse livro, Fernando Pessoa, Homerotismo, Psicanálise e Sublimação, também dialoga com essa possibilidade. Vocês falaram do Joyce, né? Então, talvez até o Fernando Pessoa também. Enfim, eu comecei a ler, tá, esse livro, então Hoje tô me estão, aventurando. hoje está havendo muito isso ainda, né? Continuam, digamos, descobrindo outros tantos que apresentam essas características, esses traços autísticos. Gente, alguém tirou foto, hein? Tem que ter foto. Cadê a Natália? Já saiu? E o menino tá aí. Olha só, gente, ainda teria aqui algumas coisas sobre o que Lacan trouxe, né? Eu ia fazer um final apoteótico para deixar vocês bem curiosos para 2025, para cenas do próximo capítulo. Ó, vamos aproveitar, Então, fala. mas não vai dar. Não vai dar, 18, 19 e 14. A Cadê o Tereza vai sorriso entrar. de todo mundo? Vamos lá, vou tirar um print screen. Quem é que abre aí? Falta. Ilmina, abre aí. Ó. Lúcia, Miriam. A Flávia não deve estar ali. Miriam. Vamos lá, todo mundo lindo. Pronto. Você tirou? Você Eu bateu? tirei, eu te encaminho, Helena. Tá. Eu não estou conseguindo tirar direito aqui, não. Gente, obrigadíssimo. Assim, eu tenho muito material, mas tem que ir indo assim, devagarinho,
porque a gente é muita coisa. Eu fico desesperada, mexendo em várias coisas ao mesmo tempo. E assim, estou tentando organizar isso melhor, né? Mas vai indo assim, cheio de furo, tá bom? E obrigada, agradeço muito, agradeço as participações, foi ótimo. E daqui a pouco, Tereza Meloni, tá? E não Felipe, percam a vou tirar outra apresentação, foto. e não percam a apresentação da Marie-Christine Lasnik, também os interessados sobre esse tema, do autismo, que é uma pessoa que tem 10